capítulo de número 1, versículos 16 e versículo 17. E depois Romanos ainda, capítulo 16, versículo 25 ao 27. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 16, e os últimos versículos dessa epístola, que vai do 25 até o 27. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe, poder tomar os nossos assentos, em nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Dia 31 de outubro é uma data importante para todos nós que professamos a fé cristã evangélica, porque nessa data, como já tem sido falado, exposto neste culto, é a data da qual comemoramos o dia da Reforma Protestante, no dia da qual Martinho Lutero, ele apregou as suas 95 teses ali na porta da igreja, da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então ali foi o início da Reforma. Ele começou, Deus também levantou outros homens de Deus no seu período de tempo, naquela época, para que ele conduzisse o povo novamente à obediência, à fé que está nas Escrituras Sagradas. E interessante também, nós falamos aqui porque Reforma Protestante, quando o Martinho Lutero ele fez aquelas teses, não foi imediatamente chamado de Reforma Protestante. O nome protestante, esse adjetivo, ele veio em 1529, então veio praticamente 8 anos depois. Nós vemos aqui que um pouco mais de 12 anos depois, aproximadamente, na Dieta de Spira, quando houve um acordo entre os estados da Alemanha, em que alguns estados que seguiam a fé católica poderia ensinar nos estados, nos lugares onde a sua maioria era protestante. E assim também os protestantes, ou seja, os evangélicos, eles poderiam também, os reformados também poderiam ensinar suas doutrinas nos estados católicos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que quando houve essa promulgação dessa lei, os católicos poderiam ensinar nos estados protestantes, mas quando o crente, o protestante, o evangélico, ele iria até os estados católicos, era proibido de pregar, era proibido de ensinar. Então, diante dessa situação, eles começaram a protestar. Eles fizeram um documento, os príncipes da Alemanha, que eram protestantes, eles fizeram um documento protestando contra essa forma de perseguição. Então isso tornou-se popular depois entre os luteranos, primeiramente entre os luteranos, e se estendeu depois, até hoje, chamando de protestante, todos aqueles, desde esse período de tempo, que se levantaram, a partir de Martinho Lutero, contra os dogmas da Igreja Católica. Então isso aqui nós sabemos um pouco dessa história. Então aqui nessa noite eu quero tratar com os irmãos, falar um pouco da questão da Reforma Protestante, mas o antes e o depois, para nós entendermos o impacto da qual essa ação, esse movimento ele trouxe no mundo inteiro. Então nós vemos na história que a história da humanidade, os historiadores, eles dividem ela em alguns períodos importantes. Primeiro período, nós falamos na história da civilização, é a Idade Antiga, então a Antiguidade, que ela vai desde da descoberta da escrita, da invenção da escrita, até a queda do Império Romano, no ano 476 depois de Cristo. Depois desse período de tempo, depois da queda do Império Romano, entrou-se então a Idade Média, que ela vai desde o ano 477
até o ano de 1453, quando houve a queda de Constantinopla, quando os islâmicos, o Império Bizantino, ele conseguiu invadir a Constantinopla e ali tomar conta do que hoje é conhecido como a Turquia. E depois disso foi o período da Idade Moderna, que começou da queda da Constantinopla, passou pelo momento da Reforma Protestante no século XVI, as grandes descobertas das Américas e também no período do renascentismo na Europa, no século XVI. Período da Idade Moderna, que vai desde o século XV até o século XVIII, com a Revolução Francesa. Logo após a Revolução Francesa, no ano de 1789, começa então a Idade Contemporânea. Alguns colocam que após a Segunda Guerra Mundial iniciou-se a idade, o período pós-moderno. Isso vai ser interessante porque é nisso que nós vamos estar falando nessa noite e abrangendo também a questão da reforma protestante nesse período. Quando nós olhamos a história da igreja, desde o início de Atos dos Apóstolos, da descida dos Pentecostes, nós vemos que ali que no século I, a igreja ela alcançou praticamente todo o Império Romano, através da pregação dos apóstolos, através da vida do apóstolo Paulo, que alcançou os gentios, e assim a fé em Cristo, ela foi conhecida em milhares de pessoas em várias regiões do mundo, nos 3 grandes continentes, na África, na Europa e também no Oriente, na Ásia. Então nós vemos assim uma grande expansão do Evangelho, e através do poder do Espírito Santo. Passando o tempo, a era apostólica, nós vemos que na história da igreja existe um período chamado o período dos pais da igreja, o período patrístico, onde após a morte do último apóstolo, o apóstolo João, por volta do ano 100 depois de Cristo, Deus levantou então pastores, mestres, bispos, da qual defendiam a fé apostólica, a mensagem genuína do Evangelho. Foi um período difícil para a igreja, porque nesse período, que vai do século II até o século IV, nós vemos que a igreja ela foi muito perseguida pelos judeus, ela foi muito perseguida pelo Império Romano. Muitos imperadores eles se levantaram contra a igreja, levando muitos cristãos até o Coliseu, muitos cristãos torturados, e também houve nesse mesmo período muitos falsos mestres que se levantaram dentro da igreja. Então houve a necessidade desses pais da igreja, esses homens de Deus, eles pudessem defender a fé, fazendo apologia da fé e da doutrina cristã. Após o século IV, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. E ali, ele então declara que todas as religiões do Império Romano teriam sua liberdade de culto, em especial os cristãos. Então foi um período de alívio para a igreja, que passou por seus primeiros séculos, por muita perseguição, mas foi um período que a igreja ela permaneceu pura, um período que a igreja ela permaneceu fiel ao Senhor e buscando a Deus, e ali pessoas se levantaram para, com fé, elas defenderem os princípios da palavra de Deus contra os hereges, e também, com fé, testemunharem de Jesus diante dos seus torturadores. Mas após o século IV, nós vemos que ali o Império Romano recebeu a igreja, a fé cristã, e logo após nós vemos que a legalização do cristianismo, ela veio no ano de 313 com Constantino, e depois nós vemos também que a religião cristã se tornou uma religião oficial do Império Romano, com os próximos imperadores. E diante disso, nós vemos que os imperadores eles escolhiam quem seriam os bispos, quem seriam os líderes da igreja, e colocou Roma como a capital de onde a igreja iria, o centro da igreja seria em Roma. Então nós vemos que quando a igreja ela entrou em acordo com o Estado, com o Império Romano, então nós vemos que houve uma grande conversão em massa, mas essa conversão não foi uma conversão genuína. As pessoas queriam ser cristãos, pessoas de influência, pessoas políticas, elas queriam ter cargos na igreja, porque teriam muitos privilégios no Império. Por exemplo, um dos grandes privilégios seria que nunca mais pagaria impostos. Teriam privilégios também, através da receita do Império. Então muitas pessoas começaram a adentrar através da corrupção. E aí começou o declínio da igreja. Muitas pessoas que não eram cristãs, autenticamente salvas,
que tiveram experiência com Deus, estavam liderando a igreja cristã. Então nós vemos que através disso começou o declínio da igreja, da sua liderança. O autoritarismo começou a reinar na igreja. A palavra de Deus, ela começou então a não ser mais ensinada. E a Bíblia, ela diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo ele é destruído por falta de conhecimento. Então nesse período de tempo, a palavra de Deus, ela começou a não ser mais ensinada, começaram a supervalorizar dogmas e a tradição da igreja e a palavra do homem. A palavra do Papa gera uma autoridade semelhante à da Bíblia Sagrada. Era como se fosse a palavra de Deus. Nós vemos que houve então uma corrupção generalizada na corte romana e também nos líderes da igreja. Houve a imoralidade no clero romano e houve também a cadeira papal. A cadeira do Papa era um objeto de ambição. Era um objeto da qual as pessoas queriam para terem poder. Então aconteceu esse período de tempo. Nós vemos também que passado esse período de tempo, vemos que alguns monges da igreja, da instituição da Igreja Católica Romana, eles vendo toda a situação, alguns homens e mulheres tentaram buscar a santidade. Eles não tinham o ensinamento claro da palavra de Deus, mas de alguma forma eles tentaram buscar a Deus. Eles não se conformavam com isso. Então se retiravam da sociedade para se dedicarem exclusivamente a estudo e oração, e assim foram gerados nesse período de tempo diversos mosteiros. E nesse período de tempo nós vale salientar também que houve também homens, antes de Lutero, que também eles protestaram contra a Igreja Católica, como Savonarola, que ele era também um monge, tinha formação católica, mas ele buscava a santificação e pregava contra a imoralidade da igreja. Também esse homem foi considerado herege e foi também morto através do decreto da igreja. Nós vemos que passado esse período de tempo da Idade Média, nós vemos agora que no ano de 1517, ali nós vemos então Martinho Lutero, ele colocando as suas 95 teses contra os dogmas da Igreja Católica e contra o ensinamento das indulgências. Nós vemos assim que a história, os irmãos bem conhecem, ele teve um contato com a palavra de Deus. Esse homem tentava se santificar buscando a sua própria justiça perante Deus. Por mais que ele buscasse ser justo perante Deus, mais ele via o pecado em si, mais ele se humilhava, mais ele sentia-se pecador. Então um dia, quando ele estava lendo a Epístola aos Romanos, nós vemos que ele se deparou com o versículo 17, do capítulo 1 de Romanos, que nos diz que o justo viverá pela fé. Então, quando ele teve esta revelação da palavra de Deus, ele realmente reconheceu esses 5 pilares, da qual é a base das suas 95 teses, que é somente pela graça, somente Cristo, somente as Escrituras, e também nós vemos que somente a Deus seja a glória. Nós vemos que quando foi colocado essas bases da fé cristã, e somente a fé, como aqui foi escrito na Epístola aos Romanos, nós vemos que isso tornou a base de toda a fé cristã, o que nos une. Embora hoje nós olhamos para a igreja cristã evangélica, que ela se iniciou com a reforma protestante atual, a igreja atual, nós vemos que todas elas são unidas nesses 5 pilares. Todo o evangélico, todo cristão evangélico, ele crê que a Bíblia, ela é a inerrante e infalível palavra de Deus, a autoridade máxima. Não é um homem, não é uma instituição que diz tem autoridade semelhante à Bíblia. Estamos debaixo da Bíblia. Nós vemos também que é somente pela graça, a salvação nunca será pelas obras, mas somente pela graça de Cristo. E é somente pela fé que nós somos salvos, não vem das nossas obras. Somente Cristo deve ser louvado, somente Cristo é o Senhor e somente Cristo é o Salvador. E por último, toda a glória, ela é somente dada a Deus. Aleluia. Esses são os 5 pilares que descrevem a igreja evangélica cristã. Mas nós aqui olhamos
para a história. E nós vemos que houve nesse período de tempo, no período de Lutero, um movimento chamado renascentismo, por volta do ano de 1500 em diante, da qual aí nesse período de tempo, muitos dogmas da Igreja Católica foi colocado em discussão. Nós vemos que nesse período de tempo as pessoas começaram a questionar o que é a verdade, questionar o que a Igreja dizia e o que a ciência diz. Foi se levantado muitos filósofos, muitos cientistas nesse período de tempo, e abriu caminho também para o desenvolvimento da ciência e da arte. Então, grandes artistas como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, também eles tiveram uma grande evidência nesse período de tempo e que influenciaram o Ocidente depois disso. Os séculos vão se passando e nós vemos que a reforma protestante ela vai se subdividindo em grupos. Primeiramente, nós vemos os grupos, o primeiro grupo radical e o magistral. E no grupo radical nós encontramos ali os anabatistas, que depois se tornaram a Igreja Batista. Encontramos os anglicanos, como o grupo magistral como anglicanos, luteranos e os reformados. Depois de diante nós vemos que foi se muito espalhando e criando novas denominações cristãs. Mas agora nós vemos um desafio em que a igreja agora ela começa a passar do período moderno. Logo após a Revolução Francesa, nós vemos que a forma do mundo, a forma de pensar começou a mudar no Ocidente. Até a Idade Média, o que a Igreja Católica falava tinha que concordar, tinha que ser a verdade absoluta. O que o Papa falava era como se fosse a verdade, a palavra de Deus. Passado esse período de tempo agora, da Idade Moderna, com o renascentismo, nós vemos que filósofos, pensadores começaram a se levantar. Então agora vemos dois caminhos, um caminho da ortodoxia. A ortodoxia que eu quero dizer aqui é a religião, tá? Não a ortodoxia cristã que nós conhecemos como hoje, mas o caminho da religião. E outro caminho é o caminho do racionalismo, dos opostos. E agora nós vemos que o mundo agora, que até então ele estava acostumado com dogmas inquestionáveis, ninguém poderia duvidar, ninguém poderia questionar, as perseguições ideológicas eram o que eles viviam. Agora nós vemos um grande movimento de pensadores. E aí vem-se então agora o tempo do racionalismo, que já começa no século XVI e vai até o século XIX e ao século XX em diante. Então o racionalismo, o que ele ensinava, os pensadores? Eles falavam precisamente, colocavam em dúvida a existência de Deus. Eles exaltavam o homem sendo o seu próprio Deus. Eles começaram também na teoria do evolucionismo, do ceticismo e do humanismo. São os três pilares do racionalismo na época da modernidade. Evolucionismo, humanismo e ceticismo. E agora nós vemos que a igreja, novos desafios se levantavam contra a igreja. Porque agora esses pensadores, se ficasse somente entre eles isso, mas não, eles começaram a questionar a Bíblia Sagrada. Começou-se então agora a lançar dúvidas se realmente a Bíblia ela é o que ela diz ser. Será que realmente a Bíblia ela é a própria palavra de Deus? Será que a Escritura Sagrada é inerrante? E nós aprendemos na ETES que existe um período chamado de período histórico crítico, da qual novos teólogos liberais, eles começaram agora a ler a Bíblia com uma nova interpretação. Nós sabemos que a interpretação correta, a exegese correta, é quando nós tiramos o sentido correto do texto. Você vai buscar, geralmente, na medida do possível, o que fala na língua original aquele texto, o que o autor ele quis dizer nesse texto, o que ele quis dizer para aquelas pessoas daquela época. Então é a exegese que nós fazemos. Mas quando chegou o período histórico crítico, com esses pensadores e teólogos liberais, eles começaram a colocar o quê? Analisar a história por fora da igreja, por fora da Bíblia, para poder interpretar a Bíblia. Então analisaram, colocaram pontos da história, o que os historiadores falam, e se o que os historiadores falam está de acordo com a palavra de Deus. O que a história diz vai definir o que é e o que não é na palavra de Deus. Então foi esse período
da qual começou então a teologia, o liberalismo teológico, no século XIX. Nós vemos que, a passado esse período de tempo, nós chegamos aos períodos dos grandes avivamentos na Europa. Homens que Deus levantou, como Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, William Seymour, no pentecostalismo. E vemos que, a passado esse período de tempo, nós chegamos agora em nossa época. Numa época agora que nós, passados seus mais de 500 anos, 503 anos depois da Reforma Protestante, agora é tempo de nós olharmos como se encontra a igreja nos dias atuais. Primeiramente, nos primeiros séculos era um tempo de grande desafio, de perseguição. Houve um tempo agora, depois da Reforma Protestante, da qual a palavra de Deus, ela influenciou o mundo inteiro, a forma de pensar, a forma de nós termos o contato com a palavra de Deus, as diversas traduções da Bíblia para diversos idiomas que hoje nós temos, é resultado direto da Reforma Protestante. Mas agora nós vemos que, passando todos esses 500 anos, nós vemos que também no mundo se levantou muitos que se opõem à palavra de Deus, muitos movimentos, que hoje em dia, que nós falamos aqui do ceticismo, do humanismo, que de forma direta influenciam até mesmo muitos púlpitos, muitas igrejas, que hoje são influenciadas num movimento da qual se exalta mais o homem, coloca o homem no centro de tudo e coloca Deus em segundo plano. Movimentos que colocam agora a dúvida se realmente a Bíblia ela é toda inspirada. Movimentos agora que nós vemos em nossos dias de tentar reinterpretar a Bíblia Sagrada, tentar adaptá-la para o contexto da nossa sociedade, o contexto moral da qual o mundo está ditando as regras, e tentar readaptar a Bíblia, adaptá-la para esse contexto, para a moralidade do nosso século. E quando nós nos deparamos com isso, como a igreja ela vai estar diante desse desafio? Nós vemos aqui os 5 solas que nós cremos, e o que Martinho Lutero ele colocou como base, as 5 bases, não foi algo novo. Não foi algo que ele inventou no século XVI, mas era algo que já sempre existiu. E essas 5 solas nós encontramos exatamente nesses textos que nós lemos aqui. Primeiro, em Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. E também como nós lemos aqui também no versículo 25 ao 27 do capítulo 16. Que a Deus é a glória, que a fé nossa é baseada nas Escrituras, e é somente Cristo, e é somente pela fé, e é somente também só pela graça de Deus. Glória a Deus. É o desafio da qual nós agora encontramos como igreja, o desafio que nós temos como cristãos hoje, defendendo a fé, é muitas vezes não só evangelizar as pessoas lá fora, mas também poder tirar muitos daqui que estão em confusão hoje. Muitas pessoas hoje que são evangélicas, são cristãs, tiveram, creio, o seu encontro com Deus, mas às vezes estão recebendo um ensinamento errado. Volto a dizer, a Bíblia ela diz que o meu povo ele é destruído por falta de conhecimento. Então hoje nós vemos um ensinamento deturpado da palavra do Senhor, tentando adaptar a Bíblia para o padrão moral do nosso mundo, o que deve ser o contrário. É esse mundo, as pessoas desse mundo, é aquele que se converte a Cristo, que ele deve adaptar a sua vida ao que diz a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, as Escrituras, o ensinamento, a fé em Cristo, ele vai sempre se opor ao mundo. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados através do Evangelho de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outro desafio que nós temos como cristãos hoje, após 500 anos da Reforma Protestante, é realmente a testemunhar de Jesus. Porque hoje nós vemos um tempo da qual muitos têm envergonhado o Evangelho de Cristo. Paulo não se envergonha do Evangelho de Cristo, mas tem muitos lugares hoje
muitas pregações, ensinamentos, que hoje nós temos vergonha, às vezes, de ver pessoas realmente que são aquelas pessoas que estamos vendo, às vezes, pela internet, pessoas que têm influência, ensinando um novo evangelho. Esse é o nosso desafio. E talvez você tenha essa experiência, onde você trabalha, pessoas que você convive, quando você fala que é crente, você fala da igreja, as pessoas já começam a lançar acusações, começam a falar: você viu o que aquele pastor fez? Você viu o que aquela igreja está fazendo? Você viu agora aqueles crentes lá? Começa a apontar vários erros, porque muitos escândalos têm acontecido. Então, nosso desafio hoje é testemunhar com coragem o Evangelho do Senhor, com a nossa vida, pautado na Escritura Sagrada, pautados na Palavra de Deus e buscar a Palavra do Senhor. Temos que tomar cuidado hoje como igreja, servindo a Deus na casa do Senhor, também, como nós falamos, o que nós ensinamos, mas também o que nós cantamos, o que nós louvamos, o que nós temos ouvido. Porque a forma também de você passar uma doutrina e um ensinamento é através de louvores. E isso já vem desde a antiguidade, já vem desde o tempo dos Salmos, no Antigo Testamento. Eles ensinavam a palavra de Deus através de louvores e orações, de poema, de poesia. E a igreja também, ela tem louvado ao Senhor, e através dos louvores, é dever também nós ensinarmos, levarmos a palavra de Deus. Mas hoje, irmãos, às vezes, eu falo, às vezes, com pesar, que é um pouco difícil, às vezes, ouvir os hinos, muitos louvores hoje. A gente escuta, às vezes ouvimos na igreja, mas começamos. Pastor Haroldo, às vezes, faz aquela análise, né? É bibliocêntrico. Realmente, vamos ver, tem escritura nesse hino? O que ele fala do amor de Deus, da graça, da salvação? Quando eu começo a ouvir, quase nada, muito pouco. Ou às vezes nem tem. Às vezes fala muito de Deus, um Deus amoroso, um Deus que cuida. Fala muito de você chegar a Deus, eu te amo. E não tem, quando você vê, não tem uma edificação. Os louvores, a palavra de Deus, ela tem que trazer edificação para todos nós. Tem que trazer, incentivar, tem que mostrar a palavra, a graça. Isso sempre foi na Bíblia Sagrada, sempre foi nos Salmos, e tem que ser e continuar em nossos dias também. Devemos zelar pela doutrina, com as nossas vidas, com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós vivemos. Muitos lugares hoje, quando que ensinam sobre a palavra de Deus, às vezes eu ouço algumas pregações, eu escuto, eu assisto, mas às vezes nós precisamos voltar, irmãos, a pensar qual que era a mensagem de Jesus, qual que é o Evangelho. Quando Jesus ele disse para os apóstolos, eles começaram a pregar nas regiões da Judéia, ele só deu um tema para a mensagem. Qual que era o tema? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era o tema que ele falou. Fala isso, só isso. Começa a ensinar isso nas aldeias de Israel. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E às vezes hoje é difícil falar de arrependimento. Às vezes as pessoas não querem ouvir arrependimento, mudança, transformação. Quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu comecei a conhecer a palavra do Senhor. Na minha casa, não fui vindo para a igreja, mas tendo contato com a Bíblia, o que Deus ele fez na minha vida, compartilhando com os irmãos, não foi um período que eu estava enfermo, estava doente, mas não foi um período da qual eu senti um vazio existencial na minha vida. Eu comecei a buscar a Deus, eu irei conhecer Jesus. A conclusão que eu cheguei nessa busca foi que eu era pecador, que eu precisava da graça, precisava ser perdoado, que estava longe de Deus. A conclusão que eu cheguei foi que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi essa conclusão que eu cheguei e que eu precisava desesperadamente de Deus. E a palavra de Deus ela diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Foi dessa forma. Realmente eu precisava de um Salvador. E todos nós, você hoje está na igreja, é porque um dia você precisou de Salvador. Um dia você teve encontro com Cristo. Um dia você realmente sentiu os pecados em sua vida e entregou a sua vida para o Senhor, para lhe conduzir, para lhe perdoar seus pecados, e você realmente conduzir a sua vida em santificação através do poder do Espírito Santo de Deus.
E é assim que nós devemos continuar pregando, irmãos. Não podemos nos envergonhar desse Evangelho. Paulo lhe fala, por isso não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que Paulo lhe fala isso? Paulo está falando diretamente, a igreja de Roma, ela era formada por gentios e judeus. E quando Paulo ele fala isso, Paulo está falando particularmente também para os judeus ali. Porque ele fala assim, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro no judeu e também no grego. Porque os judeus se justificavam pelas obras. Paulo ele fala sobre isso aqui em Romanos, na sua carta. Mas ele fala que é somente a fé em Jesus. Isso eu não tenho vergonha nenhuma. Paulo está falando, é a fé em Cristo. A salvação é aquele Cristo que morreu na cruz, ressuscitou. Eu não me envergonho dele. Perante os judeus, perante os gentios. E da mesma forma nós não podemos nos envergonhar dessa mensagem, é única. É pregar a salvação. É pregar que é somente pela fé. Nós não podemos pregar somente Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. Que é a mensagem que todos querem ouvir hoje. Deus te recebe do jeito que você está. Não, não é assim não, irmãos. É somente pela fé em Deus. Não devemos entregar nossa vida para Cristo. E essa mensagem que nós devemos pregar ainda hoje. Creio que o mundo hoje, a igreja hoje, ela precisa de uma reforma assim. Em muitos lugares não se prega mais isso. Não se prega mais a graça, não se prega mais a salvação, não se prega mais somente a Cristo, não se prega mais somente as Escrituras Sagradas, não dão mais glória somente a Deus. Mas nós devemos permanecer dessa forma. Aleluia. Glorificando a Deus, pregando o Evangelho genuíno. Irmãos. Não quiserem ouvir, se alguém não quiser nos ouvir, irmãos, a nossa parte nós fazemos, mas que nós pregamos a verdadeira Evangelho em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Palavra que eu quero deixar para a reflexão nossa nessa noite. Muitos desafios ainda temos, mais ainda que volta próximo da volta de Jesus. A igreja ela vai passar por um período, e nós estamos vivendo hoje um período agora que nós não podemos falar de algumas coisas que é pecado. Um período agora que nós não podemos falar a verdade que vai ofender as pessoas. Mas a igreja ela precisa continuar pregando a verdade, irmãos, em nome de Jesus.